Olá, buenos dias. Mi nombre es Gisele de Lima Souza, soy académica de medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. Esta es la disciplina de Fisiopatología 2 con el docente Dr. Luis Oporto, del grupo T2, y voy a presentar mi trabajo sobre accidente cerebrovascular isquémico. Para empezar, debemos tener en cuenta que los síndromes vasculares cerebrales son el conjunto de signos y síntomas habitualmente de instauración aguda que derivan del déficit circulatório focal ou multifocal da circulação que nutre ao sistema nervoso central. Podem ser secundários a fenômenos isquêmicos, cardioembólicos, aterotrombóticos, lacunares, criptorrênicos, ou podem ser hemorrágicos. O território anatômico afetado e, por lo tanto, as manifestações clínicas do paciente dependerão do vaso comprometido. El 80% de estos episódios são isquêmicos e 20% restante de tipo hemorrágico. Se hace referência a este quadro clínico mediante a denominação de ataque ou acidente cerebrovascular. Bien, entonces, para empezar, vamos tener la disminuição de la irrigação sanguínea del cérebro e pode ser por uma causa isquêmica, que aí seriam os motivos, as causas cardioembólicas, aterotrombóticas, lacunares ou criptorrênicas, ou poderia ser por uma causa hemorrágica. Nesse trabalho vamos falar sobre, vamos nos focar em a fisiopatologia das causas isquêmicas, não? Bem, seguindo. As enfermidades cerebrovasculares são uma categoria ampla de transtornos cerebrales causados por processos patológicos que afetam a los vasos sanguíneos. Os três mecanismos patógenos principais são a oclusão trombótica, a oclusão embólica e a rotura vascular. Isso falando em geral, né, de los acidentes vasculares, tanto isquêmicos como hemorrágicos, porque os hemorrágicos vão nos levar a esta rotura vascular. Vão ser causados por derivados de uma rotura vascular. A trombose e a embolia têm consequências similares no cérebro, perda de oxígeno e substratos metabólicos, que provocam um infarto ou lesão isquêmica. Isto aqui é o que vamos estudar. Em las regiões irrigadas por el vaso afetado. E aí, dependendo de onde vai ser a isquemia, aí vamos ter as manifestações clínicas e os agravamentos desta enfermidade. A hemorragia acompanha a rotura de los vasos e provoca daño tisular direto, además de uma lesão isquêmica secundária. Ou seja, o acidente vascular cerebral hemorrágico pode acabar levando a uma lesão isquêmica secundária. Pode ser uma causa, pode acabar sendo secundário, né? A isquemia. Bem, bases fisiológicas e anatômicas. A irrigação cerebral do cérebro é através de dois pares de grandes artérias, as artérias carótidas, aqui, que estão aqui, situadas nesta parte, e as artérias carótidas internas, que transportam a sangre desde o coração a lo largo de la parte anterior del cuello, e as artérias vertebrales, que transportam a sangre desde o coração a lo largo de la parte posterior del cuello. Aqui, nesta primeira imagem, ao meio, podemos observar as artérias vertebrales. A ver se tem um marcador.
creo que ya aparece. Y ahí, en esta parte tenemos la arteria vertebral y aquí la arteria carótida que va a se tornar arteria carótida externa y va a entrar, a la que va a entrar va a ser la carótida interna. Ahí está. Ya. En el cráneo, las arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar. Aquí está. Aquí. Esta. Y que está en la parte posterior de la cabeza. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen en varias ramas entre las que encuentra la arteria cerebral. Algunas de estas ramas arteriales se unen a su vez para formar un polígono, el polígono de Willis, que vamos hablar dele más adelante, que conecta las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. Desde el polígono de Willis emergen otras arterias como si tratara de los caminos que salen de una rotonda. Estas ramas transportan la sangre a todas las zonas del cerebro. Cuando las grandes arterias que irrigan el cerebro se obstruyen, alguna persona no presenta síntomas o sufre, algunas personas no presentam síntomas ou sofrem só um pequeno acidente cerebrovascular. Pero outras pessoas com o mesmo tipo de obstrução arterial sofrem, em cambio, um acidente cerebrovascular isquêmico massivo. E por que passa isso? Parte da explicação se encontra em las arterias colaterais. As arterias colaterais discorrem entre outras arterias e proporcionam conexões adicionais. Essas arterias incluem o polígono de Willis e as conexões entre as arterias que se ramificam desde o polígono de Willis. Algumas pessoas nascem com arterias colaterais grandes que podem protegê-las de los acidentes cerebrovasculares. En esses casos, quando a artéria se bloqueia, o fluxo sanguíneo continua através de uma artéria colateral, o que impide que produza o acidente cerebrovascular. Outras pessoas, em cambio, nascem com artérias colaterais pequenas. Essas artérias podem ser incapazes de transportar suficiente sangue à zona afetada, por lo que se produz um acidente cerebrovascular. Então, o acidente cerebrovascular vai depender de la anatomia das pessoas. Algumas pessoas podem ter estas artérias colaterais obstruídas e não passar nada porque têm artérias grandes, mais gruesas, e isso vale de uma anatomia de uma pessoa a outra. O organismo também pode proteger-se contra os acidentes cerebrovasculares mediante o crescimento de novas artérias. Quando a obstrução arterial evoluciona de forma lenta e gradual, como ocorre em la aterosclerose, com o tempo podem chegar a crescer novas artérias que irrigam el área del cérebro afetada y por lo tanto impide que se produzca un acidente cerebrovascular. Si este se ha produzido el crecimiento de nuevas, si este ya se ha produzido el crecimiento de nuevas arterias, puede ayudar a prevenir un segundo acidente, pero no puede revertir el daño que haya producido el primero. O sea, si pasó algún acidente y otra arteria evolucionou de aí, como uma forma de remediar esta artéria que estava obstruída, pero esta artéria que estava obstruída pode haver causado danos, né? Alguma parte pode haver sido afetada e deixar de haver sido irrigada, e como é uma zona cerebral, pode haver afetado o corpo em alguma parte, pero essa artéria colateral vai amenizar, digamos assim, os sintomas, não? Ou hacer que vuelvan las pérdidas se retrocedan con el tiempo, va a depender de lo que fue afectado y de la anatomía de las personas. Por lo tanto, la arteria basilar, que es esa, junto con las arterias vertebrales, que son esas de abajo de la basilar, as vertebral vai formar a basilar, né? E essa vai irrigar toda a parte de dentro do cérebro, a parte interna do cérebro.
o cérebro em total, né? Vão proporcionar o suministro sanguíneo ao tronco encefálico, ao cerebelo e aos lóbulos occipitais. Las, yo quería hablar que las las artérias colaterais de que estávamos falando antes são a artéria basilar, a artéria cerebelosa posterior e inferior, a artéria cerebelosa anterior e inferior, as artérias cerebelosas superiores e as artérias cerebrales posteriores. O polígono de Willis é esta parte del medio, bem aqui, e está conformado por las arterias cerebrales anteriores, que são estas duas, essa e essa. Esta artéria comunicante é uma complementar, não? Depois está pela artéria comunicante anterior. Aqui é esta comunicante anterior. As artérias comunicantes posteriores, que são estas aqui. E as artérias cerebrales posteriores. Aqui. Vão formar esta parte. E as acessórias são essas outras que estão aqui, que seria a cerebral média. Todas essas são as complementares que vão fazer parte também da irrigação cerebral. O cérebro é um tecido altamente dependente do oxígeno para altamente dependente do oxígeno para subsistir e que requer um aporte continuado de glucosa e oxígeno desde a sangue. Isso a um que não representa mais de 2% do peso corporal recebe 15% do gasto cardíaco em repouso e é responsável pelo 20% do consumo total de oxígeno do corpo. Normalmente, o fluxo sanguíneo cerebral se mantém estável em um intervalo amplo de pressões arteriais e de pressões intracranianas, devido à autorregulação da resistência vascular. O cérebro se pode ver privado de oxígeno por dois mecanismos generais. Aqui são os mecanismos que podem privar o cérebro de oxígeno. Dois não, são três, né? A hipoxia funcional, que é causada por uma pressão parcial de oxígeno baixa, ou seja, por exemplo, estar em grandes altitudes, que vai levar a um deterioro da capacidade de transporte de oxígeno e vai causar o quê? Uma anemia não, causado por o quê? Uma anemia intensa ou intoxicação por monóxido de carbono e ou inibição do consumo de oxígeno por los tecidos, envenenamento por cianuro. Essas são as causas que levam a uma hipóxia funcional. Grandes altitudes, anemias intensas, envenenamento por cianuro. La isquemia, tanto temporal como permanente, se deve à hipoperfusão tisular, que pode dever-se a uma hipotensão ou uma obstrução vascular, ou seja, a isquemia vai ser causada por esses dois motivos, hipotensão ou obstrução vascular. E os infartos embólicos, que são mais frequentes que os infartos devidos a tromboses. Os embólicos são mais causados que tromboses, né? Os trombos murares cardíacos são na fonte frequente de embolias. A disfunção miocárdica, a valvulopatia, a fibrilação auricular são fatores predisponentes importantes. As tromboembolias também aparecem nas artérias com maior frequência a partir das placas de ateromas dentro das artérias carótidas ou el caiado aórtico, ou dentro do caiado aórtico. Yeah. Então, essas são
las formas que podem levar à isquemia, né? São as formas que podem levar a uma diminuição da oxigenação cerebral. Agora vamos falar sobre a epidemiologia. A nível mundial, os acidentes cerebrovasculares ocupam o terceiro lugar entre as causas de morte, e o primeiro entre as causas de discapacidade depois dos 45 anos. São o diagnóstico de admissão mais frequente entre os pacientes com déficit neurológico agudo. Aqui temos um diagrama onde se apresenta aqui, está demonstrando que, com relação ao acidente cerebrovascular, ele isquêmico ocorre com muito mais frequência do que ele hemorrágico. Ele isquêmico 80% e hemorrágico 20%, como já falamos ali no início, né? E aqui são os tipos, né, de isquêmico, de AVC, ACV isquêmico, pode ser global ou focal. O focal ainda se vai dividir em AIT ou cerebral, AIT, acidente isquêmico transitório, ou cerebral. E eles aqui são os motivos, que são aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, indeterminado. E ele hemorrágico, que são nesses dois, hemorragia cerebral ou hemorragia subaracnoidea. Pode ser parenquimatosa ou ventricular, ou a hemorragia cerebral, e vai ser lobrar profunda, troncoencefálica e cerebelosa. Pero neste caso, neste acidente cerebrovascular, não vamos ir tão a fundo. A epidemiologia, ainda com relação à epidemiologia, se calcula que em 2015 morreram por esta causa, né, acidente cerebrovascular, 17,7 milhões de pessoas, no qual representa 31% de todas as mortes registradas no mundo. Este foi o total de mortes no mundo. De estas mortes, 7,4 se deveram à cardiopatia coronária e 6,7 milhões se devem aos AVCs, ACV, né? De acordo com a OMS. Aqui neste gráfico que encontrei no estudo de Elsevier, podemos ver os acidentes vasculares, uma comparação entre o acidente vascular isquêmico e o hemorrágico. Aqui podemos ver que o acidente vascular isquêmico, que é todo em azul, é bem mais prevalente de uma forma geral que o acidente vascular hemorrágico, que se passa muito mais acidente vascular isquêmico em maior quantidade em homens do que em mulheres, que em homens aqui se vê lá a quantidade que lá e nas mulheres. E que conforme se vai passando nos anos, de acordo com a idade, também vai aumentando a incidência de acidentes cerebrovascular isquêmico, se aumenta de acordo com a idade também. Quanto mais idoso, maiores são as chances. Aqui eu puse uma tabela de os fatores, a etiologia, né, que são os fatores de risco. E temos os modificáveis e os não modificáveis. Os modificáveis são aqueles que podem de alguma forma, podemos de alguma forma fazer algo para cambiar este quadro, né? A hipertensão, o tabaquismo, dispilidemia, diabetes, resistência à insulina, obesidade abdominal, isso todo, consumo excessivo de álcool, falta de atividade física, dieta de alto risco, rica em graxas saturadas, graxas trans e calorias, o estresse psicossocial, cardiopatias, em especial que são que predispõem à embolia, como infarto agudo do miocárdio, endocardite infecciosa e fibrilação auricular. Consumo de algumas drogas, como cocaína e anfetaminas, hipercoagulabilidade, vasculites e uso de estrógenos exógenos, como os anticoncepcionais.
E aqui os fatores de risco não modificáveis, que são haver tenido um acidente cerebrovascular prévio, o sexo masculino é mais predominante, a isquemia, a idade avançada, como vimos em la tabla, esses dois, e antecedentes familiares de acidente cerebrovascular, genética, né? E agora vamos entrar em la fisiopatologia. O cérebro é um órgão com altos requerimentos de oxígeno e glucose. Em situação de repouso, entre 15 e 20% do gasto cardíaco total está destinado ao cérebro e ele chega através de 4 pedículos arteriais, 2 artérias carótidas e 2 artérias vertebrais. Quando o suministro arterial se interrompe, deixa rapidamente de funcionar devido às escassas reservas de nutrientes no parênquima cerebral. La obstrucción de una de estas grandes arterias puede generar infartos cerebrales extensos ou passar inadvertida. Dependendo do desenvolvimento dos circuitos anastomóticos e da rapidez com que se produz a obstrução. Então, aqui está explicando, introduzindo, né, que a obstrução vai levar a uma diminuição dos requerimentos de oxígeno e glucose. A interrupção do aporte sanguíneo, a isquemia cerebral, pode ser global ou focal. A forma global suele produzir-se por la diminuição brusca e grave do aporte sanguíneo cerebral, como ocorre durante o paro cardiorrespiratório, episódios de hipotensão arterial marcada ou arritmias cardíacas. Neste caso, não existe fluxo colateral e o dano neuronal irreversível começa depois de 4 a 8 minutos de produzir-se a detenção circulatória cerebral. Por isso, é tão importante, quando há um paro cardiorrespiratório, manter o massagem cardíaco para o fluxo de sangue não parar e continuar ali uma oxigenação do cérebro para não perder, né, este cérebro não causar uma isquemia global, nesse caso. Em las isquemias focales, em geral, existe uma área mais intensamente hipoperfundida de tecido em la que o fluxo cerebral se encontra diminuído de forma drástica. Aqui temos nesta imagem, em exemplo, uma área de necrose com fluxo que está diminuído. Este território está, a sua vez, circundado por uma área cuja perfusão se encontra em valores marginais e que se denomina zona de penumbra, que aqui também está nesta parte mais ploma. A parte negra é a área de necrose que está sem receber, está em isquemia. E esta outra área aqui é a área de penumbra. A perfusão e a viabilidade desta zona depende do grau de circulação colateral, a qual é crítica para manter a capacidade de aportar glucosa para a regeneração da energia. E aí, por isso é importante saber da anatomia vascular cerebral, para saber se vai ter esta circulação colateral que está ajudando aí a manter um fluxo sanguíneo nesta área. Os dois mecanismos mais importantes da isquemia focal ou regional são a trombose e a embólia. A trombose é a obstrução ao fluxo sanguíneo ocasionada por uma oclusão local. A forma mais comum é a ateromatose em artérias de mediano e grande calibre, em pacientes com fatores de risco, que é a hipertensão arterial, diabetes, tabaquismo. E a causa principal de trombose de artérias de pequeno calibre é a hipertensão arterial. Através da lipohialinose, pero também outras causas menos frequentes, como as artrites, a displasia fibromuscular e a dissecção vascular. Então, teremos aqui explicando sobre a trombose, né, que é o acúmulo de placas de ateroma em las artérias que vai obstruir uma artéria, neste caso cerebral, e vai levar a isquemia. A embólia
ocasiona a oclusão de um vaso por el impacto de material originado em outro sítio de la circulação. Se la divide em cardioembolia ou ateroembolia. A cardioembolia se observa em pacientes com fibrilação auricular, mixoma auricular, perritações valvulares por endocardites infecciosas e trombos murales por infarto agudo do miocárdio, entre outras causas. Mientras que a ateroembolia, a artéria, deriva da fragmentação e o desprendimento de placas de ateromas hacia a circulação cerebral, que impactam em um vaso pequeno de pequeno mediano calibre. Ou seja, a tromboembolia, aqui, a tromboses, as placas de ateromas vão se formar aí, nas artérias cerebrais. E na embólia, as placas de ateromas vão vir de outra parte, ou do coração, ou de outra artéria de grande calibre do corpo, que não seja do cérebro. E de aí vão migrar hacia o cérebro e vão causar obstrução, vão se prender aí nas artérias de mediano e pequeno calibre, vão causar obstrução, isquemia e vão levar a acidente cerebrovascular, cerebral. Bien, ahora el cuadro clínico. O quadro clínico é com relação às manifestações clínicas, né? Que em los ACVs depende fundamentalmente do território vascular comprometido. E o déficit que essa isquemia vai provocar. De acordo com isto, se elas podem classificar em 3 grandes grupos: enfermidades de grandes vasos, enfermidades de los vasos circunferenciales e enfermidades de los vasos perforantes. Aqui eu puse uma imagem, né, que são as manifestações clínicas mais generais, mas que aparecem, e de aí temos que fazer estudos, exame físico, anamnese, todo, para poder saber determinar que tipo de acidente cerebral vascular estamos tendo, se é um isquêmico ou é um hemorrágico, e que tipo, se é isquêmico, de onde proviene, pues saber-se todo isso de acordo com as manifestações clínicas. E aqui, as generais são a dificuldade para ver, para enxergar, fuerte dolor de cabeça de forma súbita, desvio en la comistura labial e dificuldade para falar. Se pide para que o paciente sonreia e se está com uma parestesia, uma parte da boca não vai sorrir e a outra sim. Formigamento ou debilidade em alguma parte, algum lado do corpo, né? Algum lado do corpo vai estar afetado abaixo do cuello. Face, braço, perna. Aí que ver. Esses são os sintomas generais. Com relação às 3 divisões, às 3 formas de classificação, os 3 grandes grupos, as enfermidades de grandes vasos. En ella estão comprometidas as artérias pré-cerebrales, carótidas, vertebrales e basilar. A etiologia mais frequente é a aterosclerose e muito menos frequente a displasia fibromuscular e as dissecções arteriais. A obstrução da artéria carótida produz transtornos motores e sensitivos ao hemicuerpo opuesto, associados com hemianopsia homônima e afasia ou apraxia, se compromete o hemisfério dominante. Os síndromes da artéria vertebral se expressam fundamentalmente a nível do bulbo e ocasionam síndromes alternos, lesão de um par cranial homolateral e hipoestésia, e hemiplegias contralaterais.
acompanhados de vértigos, ataxias, náuseas e vômitos. La enfermedade de los vasos circunferenciais, la mais afetada é a artéria cerebral média, que produzem manifestações clínicas similares à de las artérias carótidas, hemiparesia e ou hemiplegia, com predomínio braquiocrural, com afasia ou cinéria. La etiologia mais frecuente é a cardioembólica e la oclusión de la arteria cerebral posterior puede dar síndromes alternos, de las ramas penetrantes, ou transtornos visuais, quadrantópsias ou hemianopsias, com respeito macular. Si se ocluyen las ramas corticales, la obstrucción de la cerebral anterior produz hemiplegia contralateral, com predomínio crural, e alterações esfincterianas e de linguagem. La enfermedade de los vasos perforantes genera infartos de pequeno tamanho em estruturas profundas do cérebro, gânglios basales, cápsulas internas, tronco cerebral. Constituem 25% dos acidentes isquêmicos e produzem os denominados infartos lacunares. Se associa fundamentalmente com a hipertensão arterial e processos de lipohialinólise e necroses fibrinoides, e genera quadros de déficit motor ou sensitivo sem compromisso cortical, ausência de afasia, apraxia, agnósia e transtornos visuais. Bien, aí com relação à anamnese, o diagnóstico de ACV se deve sospechar sempre frente a um quadro de déficit neurológico, relatado por ele mesmo paciente ou seus familiares, de início súbito e vital, e cuja sintomatologia persistente no caso de um AVC constituído, ou desaparece quando se trata de um acidente isquêmico transitório, AIT. Em geral, em menos de uma hora e sem imagem radiográfica. Se indagará sobre a presença de fatores de risco e, em especial, sobre a progressão do síndrome que pode dever-se ao edema cerebral ou à transformação hemorrágica de um ACV isquêmico. Com relação ao exame físico, se deve realizar um exame físico completo, haciendo hincapié, que é esse destaque, na búsqueda de los signos compatíveis, com compromisso neurológico, como piramidalismo, signos de déficit sensitivo, alterações de los pares craneales, transtorno de las funções cerebrais superiores e compromisso. Outros signos importantes que devem evaluar são a pressão arterial em busca da hipertensão ou hipotensão, o pulso arterial, que se é irregular ou desigual, sugere a presença de fibrilação auricular, e os sopros cardíacos e carotídeos, cuja presença hace pensar em embolias de origem valvular, assépticas ou sépticas, e em estenoses vasculares, respectivamente. Los exames complementares, todos esses exames são com relação para visualização, para podermos visualizar placa de ateroma, né? A placa de ateroma que está causando a isquemia, ou a região infartada, a região com isquemia. Esses são os principais exames complementares, são os de imagem. E aí temos a tomografia computadorizada sem contraste, ressonância magnética com difusão ou perfusão. E nessas vamos poder observar o cérebro e ver que parte está comprometida, onde se ocorreu a isquemia. LCG, ecocardiograma Doppler, ecodoppler, esse ECG e ecocardiograma Doppler é para saber se há alguma alteração cardíaca que pode haver levado trombos ao cérebro. Ecodoppler de vasos de coelho, para saber dos vasos que vão irrigar ao
cérebro, né, que empiezan ahí en el cuello, angioresonancia magnética de los vasos intracraneales e extracraneales, observação de los vasos del cuello, angiografia digital, radiografia del tórax de frente e perfil, para saber também de la anatomia del corazón, se há algo aí que pueda ayudar a saber algo de que pueda haver passado dentro do cérebro, e exames laboratoriais de rotina, principalmente glucosa e triglicéridos, né, que nos vão mostrar alterações, né, que podem causar a isquemia, né, que nos vão levar a este quadro de isquemia. Aqui temos uma imagem de uma lesão cerebral isquêmica, hipóxica e edema cerebral. Esta imagem mostra uma TC em contraste em um paciente com lesão cerebral hipóxica e edema cerebral, observando-se a perda de diferenciação entre a ausência de substância gris e a substância branca. E o borramento de los surcos. Podemos observar aqui que há edema e borramento de los surcos. Pérdida de la cinta insular. Esta TC muestra o borramento de la cisura de cívio, aqui onde mostra essas fletitas aqui, retas, à la derecha, e em lado infartado do cérebro, lado infartado do cérebro, em comparação à cinta insular normal, que é este lado aqui. Aí observamos a diferença que há, né? El infarto de la artéria cerebral media, se observa um grande infarto radiolúcido na área do encéfalo, irrigado por la artéria cerebral média, podemos observar, e infarto lacunar. Essa TC mostra um infarto lacunar de baixa densidade bem definido, aqui, dentro dos gânglios basais. O tratamento. Os tratamentos generais, para fazer esse tratamento, né, do acidente cerebrovascular isquêmico, devemos ter em conta que o paciente deve estar hospitalizado, porque é uma enfermidade que pode agravar-se e piorar-se, e devemos estar com o paciente monitorizado, em oxigenação. Então, ele deve estar hospitalizado para começarmos o tratamento, de acordo com a área que foi atingida, né? Isso. Os tratamentos se basam em tratamentos generais do acidente cerebrovascular, com terapia antihipertensiva imediata, só em certas circunstâncias, levando em conta que não devemos barrar tanto a pressão do paciente, a terapia antiplaquetária. Para o tratamento agudo, às vezes reperfusão com ativador do plasminógeno tissular recombinante, que é o ateplasa, esse TPA que está aqui, e vai ser hecho por trombólise intravenosas ou in situ, em cirurgia, ou na trombectomia mecânica, que também é quirúrgico. Às vezes, a anticoagulação é indicada, controle a largo prazo dos fatores de risco, e endarterectomia carotídea ou colocação de uma endoprótese. Aqui há uma correlação ao tratamento, antihipertensivos novos e antigos, que vão reduzir a tensão arterial e diminuir a aparição de acidentes cerebrovasculares. Ácido acetil salicílico e dipiridamol, que é uma prevenção de um novo acidente cerebrovascular isquêmico. Tratamentos com anticoagulantes, prevenção de embólia cardíaca em pacientes com fibrilação auricular. Clopidogrel, prevenção de um novo acidente cerebrovascular isquêmico. Tratamento intravenoso com ativador de plasminógeno tissular, TPA. Dissolução de coágulos de sangue em los pacientes com acidente cerebrovascular isquêmico agudo. Para este, o paciente deve estar monitorizado. O tratamento do acidente cerebrovascular agudo, que existe, mas que está em uma emergência, né? Se necessita o suporte da via aérea, assistência ventilatória, se a diminuição da consciência ou a disfunção bulbar compromete a via aérea, então devemos administrar oxígeno,
y mantener la saturación en 94%. Correção de la hipertermia, se há alguma infecção, né, mediante o uso de um fármaco antipirético e identificação e tratamento da causa da hipotermia. Tratamento da hipoglucemia, a glucemia deve ser maior que 60. Tratamento da hiperglucemia, uma opção razonável, para reduzir a glucemia a 140 a 180. Mientras se controla de cerca a hipoglucemia. Não pode estar tão baixa nem tão alta, deve estar controlada. Com relação à prevenção, para não haver risco, devemos evitar os fatores de risco, né? E aí, com relação à tabela que já foi mencionada anteriormente, onde se fala de consumir dieta sana, que é um fator de risco, são comidas malas, né? Comidas ricas em graça, não se pode, se deve fazer exercícios regularmente, evitar consumo de tabaco, porque tabagismo é um fator de risco, controle cardiovascular, de la tensão arterial, de los lípidos e de la glucosa em la sangre, e para evitar futuros acidentes cerebrovasculares isquêmicos, controlar os fatores de risco modificáveis e tratar, quando se é apropriado, com terapia antiplaquetária, estatinas, endarterectomia ou colocação de neonainoprótese. Aqui, nesta parte, eu puse alguns conceitos claves para sabermos bem, estarmos listos com relação a acidente vascular isquêmico, que é diferenciar o acidente cerebrovascular isquêmico da hipoglucemia, a parálise pós-ictal, que é uma parálise que generalmente se passa depois de uma convulsão, e o acidente vascular cerebrovascular hemorrágico e a migrânia. Devemos diferenciar e saber bem a questão que vamos começar a tratar. Que a diferenciação clínica é imprecisa, algumas claves para diferenciar os tipos frequentes de acidente cerebrovascular incluem a progressão dos sintomas, déficits máximos a poucos minutos do início com o tempo embólico, versus um início algo escalonado ou lento com o tipo trombótico. No momento de início, dia com o tipo embólico versus noite com o trombótico, e o tipo de déficits, síndromes específicos, ausência de signos corticais com infartos lacunares. Bem, aqui é com relação a quando é embólico ou quando é trombótico. Evaluar os pacientes para causas cardíacas, incluindo a fibrilação auricular e estenoses arteriais, e fazer análises de sangue, por exemplo, para transtornos trombóticos reumáticos e outros transtornos, segundo esteja indicado. Em general, não reduzir agressivamente a pressão arterial pouco depois do acidente cerebrovascular isquêmico agudo. Para determinar a elegibilidade para TPA, que é do trombolítico, usar um listado de controle e, quando esteja disponível, consultar a um experto e a CEA em persona ou através da telemedicina. Conclusão: os síndromes vasculares cerebrais não constituem uma enfermidade per si, sino que são o resultado de numerosas enfermidades que afetam os vasos do encéfalo. Suas consequências podem ser devastadoras para o paciente e deixar-lhe sequelas permanentes que comprometem de maneira importante a qualidade de vida de quem os padece. Se eles consideram uma emergência médica não menos urgente que o infarto agudo do miocárdio, e por sua gravidade requerem que todos os esforços se apliquem, em especial em sua prevenção. Aqui é a bibliografia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, colegas.